O tema da nossa aula de hoje, que é uma aula especial, traz mais um aspecto da sabedoria sistêmica, da visão sistêmica, daquilo que eu chamo de inteligência sistêmica. Porque, na verdade, essa inteligência sistêmica é a ciência das relações. Porque vida é relacionamento. Tudo na nossa vida diz respeito, de alguma forma, a relacionamento. Relacionamento conosco mesmo, relacionamento com o outro, relacionamento com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos filhos, relacionamento com dinheiro, relacionamento com a nossa profissão, enfim, não importa que seja este outro, relacionamento com o nosso passado, relacionamento com aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. E normalmente esses relacionamentos que deveriam ser simples, que deveriam seguir uma ordem, né? E uma troca equilibrada, geralmente se tornam relacionamentos complexos, disfuncionais. E o grande problema por trás disso é que muitas vezes, nas nossas relações, nós não estamos no nosso lugar. E por estar no nosso lugar, e esse é o tema principal dessa aula especial, nós não estamos vivendo a nossa própria vida. Então, hoje eu quero te convidar para uma reflexão profunda. Aqui eu não vou ensinar nada para você. Eu quero que você reflita. À medida que eu for caminhando nessa aula, eu vou colocando perguntas, insights, para que você reflita e você mesmo tome consciência do lugar que você está. Será que você realmente está feliz com a vida que você vive? Essa é a primeira pergunta. Será que você está vivendo a sua própria vida ou está vivendo uma vida que não é sua? Você está vivendo expectativas que não são suas? Você está vivendo escolhas que na maioria não são suas? Ou que você vem repetindo padrões com os quais você sente que não era exatamente isso e que não era exatamente esta forma que você gostaria de agir. Então, viver a própria vida é um tema que pode parecer simples, mas na prática, poucas pessoas realmente fazem isso. E à medida que a gente caminha aqui nesta aula, nós vamos compreender melhor essa questão. Eu quero que você me responda o seguinte, com sinceridade, para você mesmo, né? Eu vou fazendo as perguntas e à medida que essas perguntas vão sendo feitas, você vai respondendo, vai refletindo, né? E deixando que ela atue em você, para trazer a consciência, o nível de consciência, que é o objetivo dessa aula. Eu vou compartilhar os slides que eu montei para a gente seguir um direcionamento, ok? Um minutinho. Então,
essa é a pergunta. Vou pôr no módulo de apresentação. E, e- e- Você está vivendo a sua vida ou a vida que esperam de você? Ou seja, você está vivendo em função dessas expectativas das outras pessoas. Pense nisso. Eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você. Você está no lugar de estar vivendo a sua vida? Seja sincero. Ou a vida que esperam de você? Ok? Vamos seguindo. Deixar aqui no módulo de apresentação que ele. Segunda questão aqui é uma constatação. E essa constatação vem da minha própria experiência, né, de atendimento de mais de 15 anos, mentorando pessoas profissionais, aperfeiçoando, né, meu conhecimento, minha prática dessa inteligência sistêmica, né? E conhecendo a alma das pessoas, né, por aquilo que eu faço como mentor, como terapeuta sistêmico estratégico. Você é bom no que faz, mas não cresce como gostaria? É uma outra pergunta. Muitas pessoas reclamam para mim. Eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu tenho muitas formações, eu fiz vários cursos, mas o resultado é pequeno. E quando eu olho para algumas outras pessoas que muitas vezes não têm a competência que eu tenho, eles têm muito mais prosperidade, muito mais crescimento do que eu. E aqui entra três hipóteses, e que não é hipóteses, mas que também na minha prática de mentor, eu pude perceber, né? Existe uma falta de reconhecimento, uma instabilidade e uma sensação de estar perdido. Então, a pessoa que faz essa pergunta, ela tem esse sentimento e essa sensação, né? Ela não se sente reconhecida por tudo que ela faz, muitas vezes pelo resultado até que ela gera. Existe uma instabilidade, ela não consegue se sustentar, né? Ela sobe, ela desce. E essa sensação, né, de estar perdido, né? É... E assim, se você for analisar, quando elas chegam em mim para colocar essa questão que está nessa pergunta, eu percebo, elas são pessoas boas, têm conhecimento, têm capacidades de sobra, mas mesmo assim não conseguem crescer e não são reconhecidas, não se sentem reconhecidas e vivem aquilo que eu disse, numa gangorra, numa instabilidade,
constante. Vamos seguindo aqui. Então, o problema não está no que você faz, mas no lugar de onde você está fazendo. Aqui entra a palavra lugar. Estar no seu lugar é o fundamento principal da inteligência sistêmica, da visão sistêmica de Beck. É, e você se identifica com isso que está colocado aqui? O problema não está no que você faz, mas no lugar de onde você está fazendo. Você entende isso? Essa compreensão é o ponto de partida para mudar a tua realidade. Vamos seguir. Então, você não vive só as histórias. O que é isso? O que significa isso? Você não vive só a sua história. Se você olha para trás, tem uma multidão de gente que pertence ao seu sistema familiar. A tua história, muitas vezes, não começou só com pai e mãe. Embora pai e mãe, família de origem, tenha uma influência muito grande nisso que nós estamos trabalhando aqui, nessas questões de crescer, de avançar, de prosperar. Mas você vive a influência familiar, você vive lealdades invisíveis do teu sistema e padrões inconscientes. Vamos seguindo para que eu possa explicar um pouco melhor isso, principalmente para você que está tendo contato pela primeira vez com essa ciência das relações, que é a visão sistêmica, a abordagem sistêmica. Vamos seguir aqui. Existe na dinâmica, né, das relações, né, aquilo que a gente chama de, de amor, né, que é o sentimento mais, mais elevado, né, frequência mais elevada que existe, né. É, e existe dois tipos, né, de amor. Aquele amor que liberta, aquele amor da mãe, por exemplo, que a hora que o filho cresce, libera esse filho para a vida. Aquele amor do pai que pega na mão do filho e manda para a vida. É o amor que liberta, é o amor que não oprime, é o amor que respeita, né, o potencial de cada um. E tem aquele amor sério, aquele amor que prende. O amor que prende, por trás desse amor que prende, né, e que aprisiona, você carrega e assume
responsabilidades e te anula. Então, esse amor que prende carrega muitas dores. Você assume responsabilidades que não são suas e com isso você se submete, você se anula, você não pode crescer. O amor que liberta, honra, respeita e permite que você viva a sua vida. Pense na sua vida agora. Pense na sua relação com a tua família de origem. Como foi o ambiente familiar? Existia um amor que promovesse o crescimento da família? Ou existia um relacionamento complexo, com muita dor, com muita imposição e que não permitia crescimento? Como é que foi a sua vida? Aqui vem uma outra premissa sistêmica. Da forma com que você se relacionava na base primária, na sua família de origem, ou seja, da forma que você se relacionava com o pai, com a mãe, com a família, a relação secundária é uma cópia da relação primária. Então, a relação primária é a base que modelou a tua forma de se relacionar com outros, que não seja do teu sistema familiar de origem. Se você se observar, você vai ver que se você não fez um trabalho sistêmico para corrigir isso, para se liberar disso, você vai ver que é uma repetição da tua relação primária. E nisso está contido dores, está contido um comportamento, muitas vezes se anular e se sentir não suficiente, ou, pelo contrário, querer controlar demais o outro e assumir responsabilidades, muitas vezes, para se sentir visto, importante, que não são suas. É o tipo do Salvador, do herói. E a gente sabe que atrás do herói sempre tem uma tragédia, né? Muito bem. Então, quando, eu quero que você grave bem essa frase, quando você ocupa um lugar que não é seu, algo dentro de você se quebra. Vou dar um exemplo. O que é estar num lugar que não é meu? Por exemplo, eu na relação pai e mãe, eu entro no lugar do meu pai, eu entro no lugar da minha mãe, e ali eu fico preso, sem poder olhar para a minha vida. Eu fico preso naquela dinâmica da qual só diz respeito ao pai e mãe. Nós somos atraídos, nós somos levados a isso. Muitas vezes, por amor cego, aquilo que eu disse anteriormente, para salvar a família, para salvar a mãe, para salvar o pai, para salvar a família. Pensa, vou repetir essa frase que eu quero que você se coloque nela. Quando você ocupa um lugar que não é seu, algo dentro de você se quebra.
Só no nosso lugar nós vamos ser funcional. Nós vamos ter a força que a gente precisa para se posicionar no mundo e tomar decisões. Fora do nosso lugar, nós criamos conflitos, nós perdemos, nós nos esgotamos, nós nos sentimos cansados, perdidos. E esse trabalho, essa aula, é exatamente para fazer você refletir da importância de você se identifica com essas situações até aqui que eu estou colocando e você buscar ajuda de um profissional, de preferência sistêmico, experiente, que pode te ajudar a romper com esses padrões, a se reconciliar com a tua base, a encontrar o seu lugar no mundo. Ok? Estamos entendidos até agora? Vamos seguir. Então, novamente, nós temos aqui uma colocação, né? Da mesma forma que não estamos no nosso lugar, né? Nós temos um comportamento disfuncional e existe uma inversão de papéis, né? Um filho que se torna, quem sabe, marido da mãe, uma filha que se torna a mulher do pai no lugar da mãe, ou que quer interferir, né, no comportamento, na relação dos dois, no sentido figurado que eu estou colocando isso, evidentemente, né? Então, ela está fora do lugar, ela está vivendo um papel invertido, ela é filha e não deveria estar naquele lugar. Ele é filho, não deveria estar naquele lugar. E isso aparece na vida sua. De que forma? Peso, confusão e principalmente aquilo que eles me reclamam muito quando o cliente vem para mim, travamento profissional. É como se tivesse algo puxando para trás. É como se tivesse uma trava invisível. É como se tivesse padrões que se repetem infinitamente. Entende? E antes de chegar nesse amor que liberta, né, nós temos que tomar consciência desses pontos cegos todos que eu coloquei até aqui, fazer uma, uma recomposição, né, de todos esses papéis, de todos esses sentimentos, para que a gente possa encontrar o nosso lugar. Então, antes de avançar para essa questão do amor que liberta, eu quero propor um exercício para vocês que estão aqui assistindo. Eu não quero que isso fique só no entendimento, porque o que vocês vão levar dessa palestra é a experiência que vocês estão tendo através daquilo que eu estou colocando para vocês. Então, eu não quero que isso fique só no entendimento. Eu quero te conduzir agora para uma experiência mesmo. Se você puder, eu quero que você se coloque de forma relaxada, onde você estiver.
Se coloque disponível, aberto para esse exercício que eu vou fazer com você. Diga um sim para isso. Experimente, viva essa experiência. Respire fundo, relaxe, respire fundo novamente, relaxe, res- respire fundo novamente, relaxe. Isso. Muito bem. Agora eu peço que vocês fechem os olhos. Fique tranquilo, você está seguro aqui. Feche os olhos. Agora imagine à sua frente seu pai e sua mãe. Independente de como foi essa relação com eles, eles são teu pai e tua mãe. Eles te deram o seu bem maior que a vida. Eles são grandes e você é pequeno. E agora diga internamente: eu tomo a vida que veio de vocês, do jeito que veio, e sigo com ela. Repetindo o exercício, imagine à sua frente seu pai e sua mãe. Independente de como foi a relação tua com eles são grandes porque vieram antes e te deram a vida, e você é pequeno porque é filho. Esse é o teu lugar. E agora diga internamente: eu tomo a vida que veio de vocês, do jeito que veio, e sigo com ela. Sente profundamente isso, que venha não da mente, que venha de dentro de você. E se houver algo que você esteja carregando, que te impede de ser um sim absoluto a isso, diga: eu deixo com vocês o que é de vocês e fico com o que é meu. Eu deixo com vocês o que é de vocês e fico com o que é meu. Diga isso com respeito para aqueles que te deu a vida. Respira, você pode voltar no seu tempo, abrir os olhos para que a gente continue. Talvez, talvez você tenha sentido algo, talvez não. Talvez é a primeira experiência nesse sentido que você está tendo, talvez o primeiro contato com essa experiência sistêmica. Mas também pode vir leveza, emoção, vontade de chorar. Chore. Ou até resistência. Normal. Tudo isso é informação para você, para ver o grau de conexão com a tua família de origem, com seus pais. Então, agora, você que está me assistindo, você que fez o exercício, vamos fazer algo mais prático. Se puder, pega um papel.
e escreva os nomes de pessoas ou situações que pesam para você. Pega um papel, caneta, traga o nome de pessoas que pesam para você, que tem algum emaranhamento com você, e realmente você tem dificuldade, você sente que é um peso. Não importa quem é, quem seja, aqui não é questão de julgamento, não é questão de crítica, foi como foi. Coloque o nome dessas pessoas, é, ou situações, né? Também estão pesando para você no papel. Vou dar um tempinho aí para você fazer isso. Ok? Depois você pode também repetir esse exercício, aprofundar mais, né? No seu dia a dia aí. Mas esse é um exercício poderoso, tá? Então, agora, olhando para isso que você colocou aí na folha, diga: eu honro o destino de cada um e deixo com vocês o que é de vocês e sigo o meu caminho. Repetindo, olhando para isso que você colocou aí no papel, pessoas, situações, eu honro o destino de cada um. Eu deixo com vocês o que é de vocês e sigo o meu caminho. Isso quer dizer que você está devolvendo o que nasceu e ficando somente com aquilo que é seu. Ou seja, você está diminuindo o peso que você vinha carregando há muito tempo, se libertando disso, para que você fique leve, para que você possa voltar a fluir, para que você possa crescer novamente e avançar. E aqui entra algo que é muito importante, né? Com essa mochila tão cheia de coisas que não são suas, de responsabilidades que não são suas, de, de uma postura de herói, de querer salvar, né, seu salvador, você não tenha tempo nem energia para cuidar da sua própria vida, para viver sua própria vida. Essa é a questão. E nem, quem sabe, está disponível para um relacionamento, está disponível da forma inteira para os filhos, para o companheiro de vida. E agora, se a gente olhar isso tudo dentro da esfera profissional, e aqui entra algo muito importante, porque está tudo integrado, né? Essas questões pessoais afetam diretamente o relacionamento e a vida profissional. Então, quem não ocupa o seu lugar na vida, até agora a gente trabalhou vida pessoal, não consegue ocupar o seu lugar na profissão. Então, tem muita gente quando chega para mim e fala: Nossa, eu vivo buscando, eu vivo saindo de um lugar indo para o outro, eu não tenho clareza do que eu quero, eu não consigo me posicionar numa direção.
Se eu começar a querer ajudá-lo nessa esfera, não vou conseguir. Porque a raiz do problema dele está em tudo isso que eu falei até agora para você. Essa desconexão, essa disfuncionabilidade na relação primária. São os pontos sérios que são construídos desde a infância ali, a criança que não foi, se sentiu desprezada, que não se sentiu vista, que, enfim, foi ferida, está tudo ali, né, nessa criança. A criança que se fechou, né, para se proteger, para se blindar, e quando cresce, fica buscando de forma totalmente disfuncional conexão em amor, significado, segurança, de forma extrema, disfuncional. Então, posicionamento profissional depende muito de você, em primeiro lugar, ter encontrado o seu lugar no sistema familiar. Você é filho, você não é nada além de filho, de filha. Muita gente acha que posicionamento é marketing, mas não é. Posicionamento é identidade clara, é saber quem você é, para quem você fala e qual é o seu lugar. Vou voltar a compartilhar os slides. A gente está entrando agora nessa área, né? Então, olhando para esse slide, a gente vê o amor que liberta, e aí serve para vocês que são pais também, né? Tem filhos em fase de crescimento, serve para vocês na relação entre vocês, né? O amor que liberta, ele honra, ele respeita, ele segue a própria vida. Então, como eu tinha dito, quando você ocupa um lugar que não é seu, algo dentro de você se quebra. Isso gera peso, confusão, travamento. Repetindo, para que fique claro. Agora, vamos sair daqui, que eu já te conduzi. Já te conduzi. Quem não ocupa o seu lugar na vida, não ocupa o seu lugar na profissão. Então, primeira coisa na minha mentoria sistêmica, estratégica, integrada, é olhar para o indivíduo. Curando o indivíduo, potencializa o profissional e quebro os padrões disfuncionais nas relações para que isso não se repita, se perpetua para aqueles que vierem depois, os filhos, por exemplo. Então, posicionamento não é marca, é identidade clara. Quem sou eu? Para quem você fala e qual é o seu lugar? E aqui tem três questões básicas, né, do posicionamento. Quem você quer atender? Qual a dor que resolve? Qual o seu lugar no mercado? E quando eu coloco isso para você aqui nessa aula especial, o que não está no lugar, o que é o maior problema de quem não está no lugar? Falta de clareza. Falta de clareza de quem eu sou, falta de clareza do meu posicionamento, da minha identidade,
porque se perdeu ali em algum momento. Então eu não vivo a minha vida, eu não faço as minhas próprias escolhas, eu não tenho força para isso. Eu nunca me posiciono, eu sempre me submeto, eu não sustento, mesmo que eu cresça, eu não consigo sustentar, eu fico numa gangorra. E tudo é muito, tudo que eu consigo é com muito esforço. É como se eu tivesse ligado para sempre no modo de sobrevivência. Mesmo que eu consiga sucesso, mesmo que eu ganhe dinheiro, muitas vezes está cheio de exemplos, a pessoa cai, ela não sustenta, ela volta. Mas se você avança, se você cura esses pontos cegos, se você começa a encontrar o seu lugar, você tem clareza para se posicionar na tua profissão. E esse movimento que traz uma força incrível, e essa força te conecta, né, com quem você quer atender, te conecta com a dor daquele que você quer atender e te coloca exatamente no lugar do mercado da forma que você quer ser visto. Você se mantém, se você se sustenta, porque quando eu não estou no meu lugar, eu não me sustento. Então, talvez você tenha clareza disso, mas você não tem força para se posicionar. E muitas vezes, nessa questão profissional, voltando um pouquinho aqui, a pergunta que você deveria fazer, quem realmente eu quero atender, né? Quem que o PSOL quer atender? Quem que vem ao PSOL? Qual dor eu resolvo? Qual é o meu lugar? Novamente, qual é o meu lugar? E quando eu não tenho essa clareza, eu dou tiro para tudo quanto é lado, eu não tenho foco. Isso tudo aqui, ó, essas três perguntas, significa foco. Eu devo ser bom numa única coisa. E essa única coisa é o meu posicionamento de mercado. Seja ele o mercado de desenvolvimento humano, seja o mercado de, de saúde, seja o mercado de, de relações, não importa. Seja o mercado de empreendimento, de dinheiro, de investimento, qualquer mercado. Ali você vai encontrar seu nicho, vai se posicionar, vai se especializar e vai definir qual a maior dor que você é o cara para resolver. É, mas quando essa clareza ainda não vem, a vida vira tentativa e erro. Isso dá um desgaste muito grande. E como é que você pode criar um caminho, um atalho para sair desse movimento tentativa e erro, né? É exatamente buscar um mentor, buscar a ajuda de alguém que de fora, né,
possa te ajudar a, a trazer para você direcionamento, clareza, posicionamento. E esse é o meu trabalho individual. É isso que, segunda a sexta, eu faço com meus clientes. Além, evidentemente, da, dos meus cursos. Então, eu atendo tanto individualmente, como também tenho uma mentoria RP 360 graus, Evolução Profissional 360 graus, online. Então, é, se você sente que tudo isso que eu coloquei para você refletir, né, é o teu limite, se você sente hoje que existe um peso, você se esforça muito para pouco resultado, apesar da tua competência, e você não entende porque tem certos padrões que você repete, aquilo que a gente chama na visão sistêmica por lealdade ao teu sistema familiar, ao padrão do teu sistema familiar que você traz para a tua vida, em vez de começar a viver a tua vida. Se você sente tudo isso que eu falei, se você sente que falta clareza, direcionamento, posicionamento na sua vida, eu posso te ajudar. Escreva para mim no meu Instagram, no direct, com a palavra mapa. Eu vou te retornar. No Instagram é @Luiz Pisol, mentor estratégico. Ali você tem vários vídeos para você também assistir, para conhecer melhor o meu trabalho. E se você sentir um chamado, um movimento interno, para falar, não, chegou a hora de eu parar de gastar tanta energia para ter um resultado pequeno, porque eu quero ver aonde estão meus pontos cegos, aquilo que o Pisol falou, aqueles pontos principais que o Pisol marcou, né, nessa aula especial. Escreva para mim, entre em contato comigo. Eu vou marcar com você uma conversa sem compromisso nenhum, tá? Da sua parte. Só essa conversa já vai te ajudar bastante. É um diagnóstico muito simples e rápido que eu faço para mostrar para você aonde estão as principais causas, raízes das suas dificuldades. E aí a decisão é sua de seguir comigo ou não, tá bom? Assim como milhares de pessoas já passaram por mim nos cursos, nos atendimentos. E o meu olhar, ele é amplo, no sentido de eu olho para a tua profissão, para os teus negócios, mas eu olho para a pessoa que é você, o líder empresarial, profissional. Eu olho primeiro para você. Eu olho para o teu relacional. E com isso eu vou ajustando, integrando, organizando, colocando ordem, reorganizando, para que você possa sustentar na criação de uma visão de futuro para você. E nesse sentido, você só vai conseguir chegar lá se tiver ordem e conseguir se sustentar.
Então, ó, fica aqui o convite, né? Se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui, escreva no direct, vamos bater um papo, vamos marcar um diagnóstico e a gente vai ali te mostrar como eu posso te ajudar. Ok? Fechou? Espero que o conteúdo dessa aula tenha, de alguma forma, ajudado a você ter um nível de consciência maior sobre si mesmo, ajudado a ter uma consciência maior do que acontece, né? Do que está invisível, o que está inconsciente, muitas vezes, né? Na sua vida e que está impedindo você de crescer, de avançar, de ter relacionamentos saudáveis e não repetir mais padrões que estão prejudicando a sua vida, suas relações. Gratidão por estar me ouvindo até agora, tá? E estou disponível para você. Eu posso te ajudar. Gratidão.